Progresso é fruto da educação. E essa educação relativa à arte, à ciência, à cultura, vai se refletir de forma primorosa, de forma artística, nas características perispirituais, na vestimenta perispiritual. Então, ótimo. Dito tudo isso, então vejam, a própria razão que faz com que Castro seja desdobrado é a mesma com que ele se manifesta com o lençol, é a mesma causa, bem distinto das outras médiuns, principalmente da dona Celina. Então ele tem que realizar uma viagem. Então, 2 trabalhadores vão acompanhá-lo nessa viagem e colocam na cabeça dele um capacete que é uma espécie de antolho, é um limitador de visão, como aquele dos animais, né? Porque ele não pode ver por onde ele vai passar, porque ele pode abortar e não realizar a tarefa que deve ser realizada. Primeiramente, que essa tarefa ela é útil para todos, mas ela é útil principalmente para ele, porque ele está numa espécie de treinamento para que ele possa auxiliar a equipe espiritual de forma a atender espíritos que estejam necessitados em quaisquer locais, em quaisquer posições. Mas essa é talvez uma das primeiras viagens que ele vai fazer. Então ele vai a um local magnífico e colocaram um antolho nele. Então ele se deslocou de mãos dadas com esses 2 amigos espirituais e seguiu em direção oblíqua. Tem a ver com o giro da Terra, as forças de Coriolis, a gravidade. Seguiu em sentido oblíquo. E foi. Mas pelo cordão aeriforme, a onda de radar, ele narra tudo o que está acontecendo. Então seguimos por um caminho escuro. É um caminho estreito. E ele está longe já. Mas o semblante físico reflete a angústia. O semblante físico reflete a estranheza que ele está percebendo naquele local. E ele diz, apesar de eu estar parado, eu tenho muito medo, mas que nevoeiro é esse? Que noite pesada cai sobre nós. E o rosto físico é uma onda de radar, refletindo as emoções do espírito. E ele diz, vejo formas desconhecidas, um tanto agitadas sob os nossos pés. Lá embaixo vejo formas agitadas. Quero voltar. Não consigo, quero voltar, não suporto mais, não suporto. Aí na reunião mediúnica, Clementino, o dirigente espiritual, por intermédio de Raul Silva, o dialogador físico, faz ali o grupo uma prece e diz Aulos, o instrutor de André Luiz, essa prece vai acompanhá-lo imediatamente, ele vai sentir uma força, um tônico espiritual renovador, e dito e feito, ele diz, amigos, sim, meus amigos, a prece de vocês é como uma chuva de luzes sobre mim, a me abençoar e fortificar. Eu vou prosseguir. A prece o alcançou imediatamente. É uma energia. A prece o alcançou imediatamente, ele se sentiu fortalecido. Aí, seguindo em frente, ele, de repente, fala, que alívio! Vencemos a barreira das trevas. E que lugar maravilhoso é a Cidade Luz. Então ele está viajando com extrema velocidade. Então ele já venceu a barreira das trevas, já atingiu a Cidade Luz, está vendo torres elevadas, chega no parque magnífico e olha quem encontro. Quem que eu encontro? Mas antes de narrar agora, vamos voltar às características gerais do episódio. Diz o livro que raríssimos espíritos encarnados
cumprem os serviços à distância, serviços mediúnicos a serem realizados à distância, por qualquer surpresa desagradável. Por qualquer surpresa desagradável, a maioria dos médiuns que não fazem esse deslocamento retornam ao corpo físico imediatamente para se refugiar, diz o livro, como uma espécie de molusco que deseja voltar à concha para se proteger. Mas ele está sendo treinado, por enquanto foi num lugar bom, mas teve que passar pela faixa do umbral. E passando pela faixa do umbral, quase desistiu. Se não fosse a prece dos amigos, ele voltaria. Mas chegando lá, que surpresa, encontrei aqui o nosso Oliveira, um trabalhador da casa espírita na qual ele começou a frequentar, né? Muito dedicado ao bem, aquela pessoa do qual o grupo da casa espírita sentia falta. Então ele diz, mas olha, o nosso Oliveira, ele está muito diferente, ele está muito mais moço, muito mais jovem. Oliveira, por que você não se comunicou conosco? Nós sentimos a tua falta. Vem, Oliveira, inspira-nos, o teu trabalho é um exemplo para nós e a nossa casa sente tanto a sua falta. Tem só alguns dias que o Oliveira desencarnou, ele ainda está convalescente, não está em condição ainda de trazer uma comunicação mais próxima. Então, o Castro foi levado lá, mas é que ele está em treinamento para ir num lugar, para ir em outro lugar, para atender doentes. Por enquanto, ele vai visitar alguém que está muito bem. E sim, aí ele se emocionou, se emocionando. O corpo físico também chorou, né? O corpo físico aqui chorou, todas as pessoas se emocionaram. O próprio Raul Silva, dirigente da reunião, ficou com os olhos marejados e logo depois, sim, então você vai se comunicar por mim? Pois não, então vamos, dê a sua comunicação. E aí posicionou o corpo físico de forma mais digna, se recompôs na cadeira, o corpo físico, e o espírito Oliveira, muito querido naquela casa, pôde dar a sua comunicação, agradeceu as preces que têm sido realizadas à noite por ele, porque as preces se transformam em bênçãos de flores e flores que caem sobre ele, e ele manda o incentivo afirmando que a caridade é efetivamente o caminho que nós devemos praticar. E então, depois de um tempo, dada essa comunicação, faz um silêncio. Em breves instantes, o Castro volta, né, e acorda. E acorda da comunicação, limpando os olhos e tendo cumprido a sua tarefa. Então, esse era o capítulo de hoje, que trata a respeito do desdobramento das almas que precisam ser desembrulhadas dos fluidos físicos, até que elas próprias consigam, como já é o caso da Dona Celina, desvencilhar-se luminescente do corpo físico. E, quando adquirir níveis elevados, como os da colônia Nosso Lar ou superiores, as características da vestimenta refletirão a cultura artística, a cultura científica, as emoções sublimes dos próprios espíritos. Que nós consigamos, então, melhorar a nossa vestimenta para participarmos daquela festa, né? Por isso que Jesus fala da festa que tem que ter uma túnica nupcial. Quem não tiver com a túnica pronta não entra na festa, ou se entrar é colocado para fora. Então vamos melhorar a nossa túnica espiritual, que não precisemos ser desdobrados, que nós próprios nos afastemos luminosos do corpo físico. Que Jesus nos abençoe.